Eu passo a palavra agora ao professor Ricardo Antunes, professor emérito, conhecido por todos nós, é titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, foi professor pesquisador visitante da Universidade Success da Inglaterra, fez concurso para titular em 2000 e livre docência em 1994 no IFISH da Unicamp, em Sociologia do Trabalho, doutorou-se em Sociologia pela USP em 1986 e fez mestrado em Ciência Política no IFISH da Unicamp em 1980, recebeu o prêmio Severino Vaz da Unicamp em 2003 e a cátedra Florestan Fernandes da Classo em 2002. É pesquisador do CNPq. Publicou dezenas de livros, sendo que a sua obra Os Sentidos do Trabalho foi publicado este ano na Inglaterra e também em Portugal. E agora, recentemente, foi publicado a obra Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, volume 2, pela editora Boitempo. O professor Ricardo acabou de me informar que esta obra vai ser disponibilizada, não é, professor? Vamos tentar disponibilizar aqui no Congresso para que os congressistas possam adquirir. É uma obra relevante, importante. Tendo a registrar também que o professor, além disso, coordenou e organizou vários livros e atualmente coordena as coleções Mundo do Trabalho pela Boitempo Editorial e Trabalho e Emancipação pela editora Expressão Popular. Colabora regularmente em revistas nacionais e estrangeiras e é um interlocutor respeitado no mundo do trabalho para dar a sua perspectiva, trazer a sua análise importante para esse tema tão relevante. Com a palavra, o professor Ricardo Antunes. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo o convite honroso para participar desse Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual, aqui na 15ª região do TRT de Campinas. Quero agradecer em nome do Dr. Flávio Cooper, em nome da doutora Tereza Astra, em nome do Renato, que está aqui ao lado, e do Flávio, nesta mesa, não é, que vamos fazer. Tenho que dizer também que minha formação, o ruim quando o currículo fica longo é que a gente começa a pensar na idade que tem, entende? Mas eu quero dizer que, para além dos exageros dessa leitura do meu currículo, eu não tenho formação jurídica, né? e de direito, não sou juiz, então vocês têm que dar o devido desconto para nós aqui que não somos da área. Eu vou tentar fazer uma análise como um cientista social, como um sociólogo faz o trabalho. Eu penso, claro que o Flávio há de tomar nosso debate aqui como nada pessoal, né? Nós estamos discutindo questões vitais do mundo do trabalho. Eu sou um sociólogo do trabalho, eu não sou um sociólogo do capital, né? Então, o que eu vou debater aqui é no espírito da gente tentar entender um problema. Você falava aqui, você era mais novo, provavelmente, mas a minha tese de doutorado, que eu pesquisei em 76, entre 80 e 86, foi das greves do ABC Paulista. Eu estudei as greves de 78, 79 e 80. Durante esses 3 anos, eu morava mais no ABC do que na minha casa em São Paulo, entende? E pude visitar, inclusive, em 85, a fábrica da Ford, não é? Num momento importante das nossas lutas sociais. Para tratar desse tema, eu penso em fazer, no tempo que nós temos, Tereza, 3 notas, né? A primeira, eu me vi muito motivado, porque para entender a crítica que eu vou fazer a esse acordo, eu acho que nós temos que partir da origem da CLT no Brasil. E eu fiquei mais motivado quando vocês me convidaram, porque o acordo são 70 anos da CLT. O segundo momento vai me levar a discutir o cenário internacional, e hoje nós podemos dizer o cenário internacional e nacional, o mundo está em convulsão, o nosso país inclusive, não é? E aí uma nota, um balanço, um comentário crítico do acordo, não é? Eu espero com isso ajudar no debate. Não tenho aqui nenhum interesse eu não estou disputando posição, nós queremos discutir aqui algo que é relevante para o mundo do trabalho. É esse o espírito da coisa, vamos dizer assim, não é? Muito bem. A CLT nasceu no Brasil no contexto de uma conjuntura muito especial.
intimamente chamada a Revolução de 30, que a gente poderia usar aqui entre aspas, que foi mais do que um golpe, a Revolução de 30, que leva Vargas ao poder, foi mais do que um golpe e menos do que uma revolução, ainda que estivéssemos falando de uma revolução, por certo, burguesa, não é? Nunca passou pela cabeça de ninguém que a Revolução de 30 fosse uma revolução socialista, mas foi menos do que uma revolução burguesa, não é? Foi um rearranjo necessário entre nossas classes dominantes, cuja fração cafeeira começava a perder seu domínio pleno no poder. E isto gerou um movimento político-militar que, derrotado pelas urnas, Vargas, num processo eleitoral fraudulento, não é? Desencadeia esse movimento político-militar que leva Vargas à presidência da República. E isto recompôs o equilíbrio entre as diversas frações da oligarquia, a cafeeira, que era hegemônica, as oligarquias não cafeeiras, da qual Vargas era inclusive oriundo, era um estancieiro dos Pampas, não é? E cujo resultado, este país de fato é espetacularmente complexo, cujo resultado mais importante foi, vindo de um governo, de um estancieiro, um projeto industrial no país. Industrializante, nacionalista e com forte presença estatal. Por isso que 30 é um marco na história brasileira, qualquer que seja a análise que nós façamos dela, né? E Vargas sabia que a montagem desse novo projeto, um projeto, e quando eu digo Vargas, não é a figura do Vargas, a persona de Vargas, é o projeto Vargas, da qual ele, na verdade, foi o seu principal líder e seu principal implementador. Mas esse projeto Vargas, ele sabia que ele não poderia se efetivar, não é, sem o envolvimento da classe trabalhadora, que não encontrava espaço no liberalismo excludente, para usar uma expressão do Luiz Werneck Viana, na República do Café. Nós tínhamos, no pré-30, um liberalismo oligárquico e profundamente excludente. Tá certo? Basta dizer que o voto era censitário, mulheres analfabetos não votavam, e tudo isso que nós sabemos e que, por economia de tempo aqui, a gente não vai mencionar. O enigma da incorporação da classe trabalhadora no Brasil por Vargas pode ser desvendado pelos múltiplos significados presentes quando da decretação da CLT em 1943. Aqui tem um enigma. Desde logo, a CLT consolidava, por isso o seu nome, Consolidação das Leis do Trabalho, ela consolidava o conjunto da legislação social e sindical do trabalho iniciada em 30. Não é? Logo depois do golpe / revolução, entre aspas, Vargas cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e a partir daí começam as primeiras medidas sociais e trabalhistas, que eu já vou comentar um pouco adiante. Mas é imperioso enfatizar que houve um movimento dúplice nessa história da gênese da CLT. O operariado brasileiro lutava desde meados do século XIX, se a minha memória não falha, Astrogildo Pereira fala em 1858, a primeira greve dos gráficos do Rio de Janeiro, e certamente tivemos outras anteriores a esta, mas para vocês terem uma ideia, né? Greve não é uma novidade brasileira, né? Meados do século retrasado, já não é mais o século passado, é o retrasado, né? E a classe operária naquela época, pequena, por certo, né? Nucleada em centros como São Paulo, Rio, né? Em menor escala Porto Alegre, Belo Horizonte, algumas capitais do Nordeste, não é? Esse movimento operário, ao longo das primeiras décadas, de que foi exemplo a espetacular greve geral de 1917, que paralisou várias categorias em São Paulo, não é? Elas lutavam, essas greves, reivindicavam melhores condições de salário, de trabalho, regulamentação da jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal, etc., etc., etc. O arcabouço, né, dos direitos do trabalho, que acabam depois, em alguma medida, estando na CLT. Foi aí que nasceu o mito varguista, né? Vargas converteu, e esse converteu aqui entre aspas, autênticas reivindicações operárias dos trabalhadores e das trabalhadoras, convertendo-as como se fossem doações do Estado, não é? E lembre que nesse capítulo Vargas não é o único, hein? Tá? Como se fossem doações do Estado, realizadas quase sempre em atos de um 1º de maio oficialista,
onde o Estado assumiu o papel de um Estado benefactor, de um Estado benfeitor. Então Vargas reunia, né, trabalhadores no Pacaembu ou em outros estados e dizia, nesse 1º de maio, né, eu vou decretar a medida tal. E assim ia. Esse conjunto, tá certo, de lutas concretas, não era uma criação da cabeça do Vargas, não é? Eram lutas que o cotidiano operário, eu pude fazer minha tese de mestrado, que foi lembrada aqui, defendi em 1980, foi sobre o período varguista. Eu estudei 1930, 31, 32, 33, 34, 35. Todos esses anos houve inúmeras greves em várias partes do país, e as bandeiras eram estas, né? O varguismo era sensível a isso, ele percebia digamos, essa impulsão que vinha de base. Ninguém cria um mito se não tiver alguma base, tá certo? Sobre o qual esse mito possa mistificar e durar, tá certo? Muito bem. Aquilo que a classe operária reivindicava em suas lutas concretas, Vargas respondia como sendo seu antecipador e criador, tá? É de fato uma engenharia política espetacular. E isto, lembre-se, um latifundiário, não é? E eu sou, quem leu esse meu livro e conhece o meu trabalho, não é? Para minha enorme felicidade, nas últimas década e meia, 2 décadas, eu tenho debatido intensamente com juízes do trabalho, advogados do trabalho, procuradores do trabalho, não é? Mas quem conhece o meu trabalho sabe que eu tenho uma visão muito crítica do período varguista, não é? Eu estou tentando aqui ajudar a compreender e como nasceu a CLT, não é? Por outro lado, tá certo? Daí que o Vargas tem a figura, né, como ele é conhecido, especialmente se a gente perguntar para os nossos parentes desta época, eles vão dizer, ele era o pai dos pobres, né? É o mito varguista. Do lado varguista, portanto, construía-se a clara percepção de que o projeto industrial carecia de uma necessária regulamentação e controle do trabalho. Praticamente não havia legislação social do trabalho, praticamente não havia legislação sindical, tá certo? Uma outra referência muito pequena, né? Havia, por conta disto, e não vou tratar disso aqui porque não há tempo, um sindicalismo autônomo, mas muito incipiente. União Operária Metalúrgica, União dos Trabalhadores Gráficos, União dos Operários Têxteis, etc, etc, etc. Em várias cidades, São Paulo, Rio e outras, não é? Então, veja, do lado varguista, é preciso incorporar a classe operária e controlá-la, e regulamentá-la. Do lado dos trabalhadores, dos operários, das operárias, não é? Um exame das suas pautas, daquelas greves, permitia constatar que os direitos do trabalho ali estavam entre as suas principais reivindicações. A título de exemplo, para vocês entenderem essa contraditoriedade, os dois lados de um mesmo problema. Se para a classe trabalhadora a criação de um salário mínimo nacional era imprescindível para garantir sua reprodução e sobrevivência, né? Para a classe trabalhadora, o salário mínimo é um patamar. Abaixo disto eu não aceito. Acima disto eu vou lutar. Tá certo? Para o projeto industrializante de Vargas, era imperioso regulamentar a mercadoria força de trabalho. E, desse modo, consolidar um mercado interno através de um salário mínimo basal. Este é o salário mínimo. Então, veja, o salário mínimo tem um sentido para o Vargas. Por isso que é uma reunião que o Vargas faz, eu não me lembro agora aqui, eu não estou lembrando aqui também de memória, né? O Vargas faz uma reunião com os empresários, e os empresários saem enfurecidos, achando que o Vargas quer comunizar o país, né? E o Vargas diz esses empresários burros não entendem que ao garantir o salário mínimo, eu estou garantido, é o empresariado, porque ele vai ter quem comprar. Então, nesse sentido, a consciência varguista é de um Estado intervencionista, industrializante, que sabe que precisa criar um mercado nacional e que tem que ter o controle, o apoio e o limite dado à classe trabalhadora. A CLT, portanto, ela tem a sua análise, nos obriga, se a gente for discutir hoje, o que queremos fazer com a CLT hoje, nós temos que fazer esse percurso, no meu entendimento, né? Nós temos que fazer esse percurso, tá certo? No que diz respeito à legislação do trabalho, ela consagra direitos que as lutas reivindicavam desde meados do século XIX. Mas veja bem, mas tem um outro lado a CLT. No que concerne à estrutura sindical, ela tem, em sua origem, um sentido predominantemente controlador
coibidor e cupulista, que cultuava o fetichismo do Estado, o Estado regulamentador, o Estado controlador, o Estado é quem autoriza o sindicato, se o Estado autoriza o sindicato, ele tem, o Estado é que cria o imposto sindical, o Estado é quem cria a unicidade sindical, ou só pode existir um sindicato único por categoria numa dada cidade, Estado ou nação, por lei, isso é definido por lei, tá certo? E basta lembrar que o imposto sindical e a unicidade sindical, inclusive, não foram alterados na Constituição de 88, eles aí estão, tá certo? Muito bem. Então, veja, no lado sindical, a CLT era claramente, eu vou só dar um exemplo para vocês que eu pesquisei, tá? Nas atas, inclusive, do sindicato. No começo dos anos 30, nós tínhamos, em São Paulo, uma União Operária Metalúrgica, com um incentivo governamental, não é? Foi criado o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Mas você já tem uma União Operária Metalúrgica, porque você está criando um sindicato? Porque este sindicato era o varguista, aquele era de origem anarco-sindicalista anterior. Bom, mas como é que esse sindicato aqui vai ter força frente a esse? O varguismo reprimia duramente o sindicato autônomo, duramente, encarcerando, por isso nós sabemos que durante amplo período da primeira fase varguista foi uma ditadura, tá certo? Não é? Reprimia o sindicalismo anarquista, reprimia o sindicalismo comunista, tá certo? Reprimia o sindicalismo de inspiração socialista, não é? Reprimia o sindicalismo católico, que era de direita. Os católicos achavam que o Vargas era um comunista, tá certo? Os comunistas diziam que o Vargas era um fascista. Não é? Mas, veja bem o que aconteceu. Os sindicatos tornaram-se oficiais. E aí o varguismo estabelece uma outra engenharia. Tá? Isso para mostrar como é complicado, viu, Rafael, o nosso sistema sindical, entende? E pensar num outro projeto. Como a gente tem que... Quer dizer, se a gente for olhar a história do país, né, o ABC tem um papel muito importante nessa história do país, mas todos nós sabemos, vocês mais do que eu, que querer resumir a história do país ao ABC é um erro enorme. Nem o ABC explica todo o país, e nem todo o país, pudera todo o país, né, se ele fosse o ABC, tá certo? O que significa, então, dizer, né, que os sindicatos, veja, aos poucos as primeiras medidas sociais vêm assim: vai ter direito a direito A, B, C e T, o trabalhador ou a trabalhadora que forem sindicalizados no sindicato oficial. Bom, então, o que faz o militante da União Operária Metalúrgica? Ele se filia no sindicato oficial para ter direito. É uma engenharia muito complicada. Portanto, o sindicato é coibidor, é controlado, é imposto sindical, é unicidade. Agora, olha como a coisa é mais complicada. Muito bem, isso é preciso estudar esse período para saber. E eu estudei esse período. Tá? Os bancários não conseguiam criar sindicatos no Brasil nos anos 20 de jeito nenhum. Não tinha União Operária Metalúrgica, tinha União Operária, União Têxtil, União Gráfica, União Ferroviária, mas não tinha bancária. Por quê? Porque os donos dos bancos, né? Há tragédias que se perpetuam, tá certo? Porque os donos dos bancos impediam, tá? Impediu. Muito bem, olha o que aconteceu. Com o decreto 19.770, de 1931, que cria o direito legal de criar sindicato, no dia seguinte os bancários entram no Ministério do Trabalho e pedem o direito de sindicalizar-se. E os banqueiros não podiam dizer não, porque era legal. Então, mesmo um sindicato que coibia, mesmo uma legislação que coibia duramente, vamos dizer assim, a classe trabalhadora organizada, tá certo? Ela acaba, essa legislação coibidora, controladora, cooptadora e, no limite, repressora. É bom vocês saberem que os imigrantes são restringidos, tá certo? Porque eles, na direção do sindicato, pela sua origem anarquista ou anarco-sindicalista, eles criavam, então, restrição aos imigrantes. Os recursos dos sindicatos eram limitados. Toda vez que excedesse aquilo, o Ministério do Trabalho recolhia. Não posso perder tempo lembrando disso, mas ajudaria a entender. Mas para um sindicato como bancário, para uma categoria que não tinha força, foi criado o sindicato, como foram outros sindicatos criados também. O que fez com que a estrutura sindical, no meu entender, se desenvolvesse. Então, quando eu trato da CLT, eu estou quase fechando esse primeiro bloco, para tentar aqui ficar no prazo que nós combinamos, né? A CLT, nós vamos analisar, no meu entender, hoje,
a CLT, o seu lado legislação social protetora do trabalho ou o seu lado legislação sindical? Alguém pode dizer, mas juridicamente isso não tem sentido. É por isso que eu disse para vocês que eu não era advogado e nem juiz, tá certo? Eu já me precavi antes, eu estou fazendo mandar, quer dizer, da CLT, o capítulo social, vou chegar num ponto daqui a pouco, o capítulo sindical, eu separaria essa discussão, tá certo? Muito bem. Certamente, vou tentar dar uma segunda nota à coisa atual, certamente, não são por motivos sindicais que o empresariado quer hoje desmantelar a CLT. O eufemismo flexibilizar é a forma branda encontrada por estas forças para dizer que é preciso desconstruir os direitos do trabalho, arduamente conquistados em tantas décadas ou séculos de embates e batalhas da nossa classe trabalhadora. Basta dizer que o que se passa hoje com a Europa e constatar que lá também o receituário é flexibilizar, acentuando ainda mais o desmonte dos direitos do trabalho. A flexibilização, a informalidade e a precarização são fenômenos muito aparentados. Eu também não posso desenvolver longamente aqui, mas se você terceiriza, você pode terceirizar com direitos, você pode terceirizar parcialmente com direitos e terceirizar sem direitos. É a lei da selva. Se você terceiriza, se você entra na porta da terceirização, você chegou na sala da informalidade. E aí é duro voltar. Se a precarização, às vezes, está antes disto, a precarização não é uma coisa que foi criada agora, hein? Eu não tenho tempo de expor aqui, mas quando você queria, na Revolução Industrial, o trabalhador vende o seu salário e recebe parte do tempo que ele produz, você já precarizou desde a origem. Mas como a precarização é um processo, é um modo de ser, a precarização pode ser ainda maior ou ainda menor. Tá certo? No regime de assalariamento. Muito bem. Foi exatamente por consolidar um código efetivamente protetor do trabalho que a CLT acabou, na nossa história, por toda essa trajetória, não é? Que eu tive que dar um pouquinho de ênfase na origem, mas tem as décadas de 40, 50, 60, muita coisa avançou, a Constituição de 46, tá certo? Que a CLT tornou-se duradoura e conseguiu ganhar apoio popular ao longo das 2 décadas. As flexibilizações, as terceirizações, o aumento da informalidade e a ampliação do desemprego, anotem aí, e eu venho dizendo isso há bastante tempo, tá certo? Serão consequências imediatas se a CLT for desfigurada. Porque os capitais não querem destruir a CLT, tá certo? Porque querem torná-la melhor. Eles vão dizer isso. Eles vão dizer que é ótimo terceirizar. Nós temos 10 milhões de terceirizados. Ninguém sabe quantos nós temos, se são 7 milhões ou 12. Nem o DIES, né? Nem o IBGE. Nós temos uma estimativa aí ampla. Conversando com os colegas do DIES, naquele seminário que houve, inclusive, há 2 anos atrás, no Tribunal Superior do Trabalho, a gente trabalha com dados aproximados. Então o empresário vai chegar e vai dizer, tá vendo? Criamos 10 milhões de empregos. Sabe o que o professor aqui responde? O professor diz, vocês não criaram 10 milhões de empregos, porque cada 3 trabalhadores efetivos e com direitos, o terceirizado, tá certo? 2 terceirizados fazem. Quando não 1, então você elimina 1 ou 2. Então, na verdade, você está desempregando ao terceirizar e não empregando. É uma matemática, né, que é preciso sair da aparência. Então é evidente, se você tinha 3 estáveis, e com 2 terceirizados, ou você faz o trabalho de 3, pagando 60%, 70% do que pagava para os 3, ou 50%, ou 60%, 70%, 80% menos do que isso, se você somar os 3 e os 2, é uma mágica para o capital e uma tragédia para o trabalho. Eu pergunto para qualquer um de nós aqui, se a gente for rodar aqui do lado e chamar essa trabalhadora que está limpando aqui, na minha universidade, que limpa as nossas salas para que nós possamos dar aula com a mesa limpinha. Colega trabalhadora, você preferiria ser terceirizada ou ser efetiva? Que ninguém duvide da capacidade de esclarecimento do povo brasileiro, porque ele está mostrando agora o que ele quer. Chega de embuste, chega de informação, chega de promessa, chega de Brasil maravilhoso e tudo vai bem, quando o mundo vai muito mal, tá certo? Isso aqui não é o estado do bem-estar social, nós estamos vendo que o estado, nós estamos chegando enfaticamente a uma situação de mal-estar social, que não é só uma dádiva nossa, não, tá certo? O cenário mundial hoje, né, é muito duro, é muito intenso, é muito difícil. Talvez pudesse dar um exemplo, nos portuários hoje em Portugal é assim, ou você reduz o seu salário à metade, ou sai fora, entende?
Ou você reduz o salário do portuário à metade, ou então, tchau, PT, PT, não a sigla, tá certo? Ponto, saudações, tá? Né? Viu, Rafael, para não parecer aqui, o nosso ponto de unidade não vai por esse ponto, né? Agora, vocês imaginem os funcionários portuários, tá certo? Ou os funcionários das universidades, ou das empresas, tendo um processo de redução do trabalho, de salário, tá certo? Redução das condições de trabalho, perda dos seus direitos, que no caso europeu, foram conquistados antes dos nossos, porque eles começaram primeiro lá. O direito de organização sindical na Inglaterra, se a minha memória não falha, é de 1824. A luta pela redução da jornada de trabalho foi histórica. O 1º de maio, conquistado nos Estados Unidos, também é histórico. Aliás, é curioso esse mundo. Os Estados Unidos, que deram origem ao 1º de maio, são os raros países do mundo onde o 1º de maio não é o feriado do dia do trabalho. Isso é a ironia e a tragédia do mundo hoje. Com exceção dos últimos 5 anos. Sabe por quê? Os imigrantes lá resolveram fazer, nós outros imigrantes latinos, chicanos, nós os chicanos do mundo, resolvemos fazer o dia 1º de maio. Então os imigrantes param no dia 1º de maio e dizem, esse é o dia da nossa luta. Lá nos Estados Unidos, são mais de 40 milhões, como vocês sabem, imigrantes nos Estados Unidos. Então, o quadro hoje, tá certo? É um quadro de uma crise global muito intensa, que vem destruindo os direitos do trabalho. É nesse contexto que eu vejo para dizer o mínimo, né, com muita reserva, tá certo, o acordo. Eu reconheço, viu, Rafael, eu estou querendo dizer aqui, eu vou expor, repito, a minha opinião para a gente debater, tá certo? Debater, o debate vai continuar aí com vocês, né? Eu reconheço, digamos, a intenção do Sindicato de São Bernardo, tá? Não poderia jamais crer que é uma intenção negativa na sua origem autofágica, ninguém quer se autoeliminar. Só que o ABC, ele tem uma experiência que não é o Brasil. Este talvez seja o primeiro problema deste acordo. Né? Os documentos do ABC, a cartilha, a proposta de acordo, todo o preâmbulo dele, que vocês podem ler depois, né? Ele tem muitos problemas. Um deles é esse. Né? O documento fala, olha, nós temos a vontade de que um acordo positivo, conquistado em áreas mais avançadas, possa ajudar as áreas mais atrasadas. Conhecendo o empresariado como nós achamos que conhecemos, e agora o empresariado brasileiro é ainda mais transnacional, tá certo? O que nós estamos percebendo? É que esses acordos coletivos podem se dar nos setores atrasados para destruir os direitos do trabalho. Esses que nós temos. Então, professor, você defende a CLT? Não defendo a CLT como... Aliás, eu deixei de usar uma expressão aqui que eu pulei, não sei porquê. A CLT se tornou, para a classe trabalhadora brasileira, a sua verdadeira Constituição. Não sou eu que estou inventando isso. Para a classe trabalhadora brasileira, a CLT é essa Constituição que tem, ela não sabe direito. Ela quer mudar agora porque ela está muito ruim. Mas a CLT, ela sabe o que é. A classe trabalhadora sabe. E ela não vai permitir uma mudança assim, vamos quebrar os direitos. E ainda mais agora, nesse contexto que a sublevação atingiu a periferia, as camadas médias, as cidades, setores de trabalhadores, é polissêmico, é multiforme, é até policlassista, em certo sentido, essa manifestação. Então, tem um inusitado aí no meio. Então, o que eu diria é o seguinte, primeiro, num contexto global de destruição dos direitos do trabalho, eu considero um risco incalculável você fazer uma proposta que pode dar certo, mas pode ser uma tragédia. Que é tão verdade, como dizem os companheiros do ABC, que esse acordo pode trazer avanço, quanto ele pode trazer derrotas profundas. Imaginem um acordo, né, para ir no limite, no setor de confecções do Bom Retiro, onde trabalham imigrantes bolivianos e peruanos, 17 horas por dia, sem direito nenhum, porque o trabalhador é clandestino, a trabalhadora é clandestina e o dono da empresa é coreano ou chinês. É tudo, digamos, globalizado, entende? Como é que fica? Entende? O segundo ponto que eu penso que é importante, né, é que este acordo, né, ele imagina que seja importante modernizar o país. Né? Está muito enfaticamente citado em várias partes do documento. Mas a pergunta, o cenário hoje é muito favorável para o que eu vou falar. Mas eu me permito dizer que eu estou falando isso não de hoje. Eu não comecei a falar isso hoje. Eu tenho falado isso há bastante tempo. E por isso a gente leva a cacetada bastante também. Não é? Mas é o nosso preço de ser sociólogo do trabalho. Do trabalho.
né? A gente podia ser sociólogo do capital, mas essa nós recusamos. Tá? Não estou dando lição para ninguém, estou dizendo como eu procedo. Então, a gente vem dizendo isso há bastante tempo. Qual é o risco que nós temos? O que é modernizar hoje no discurso mundial? Flexibilizar, informalizar, pejotizar. Cada um trabalha como puder. Cada um, a tragédia dos últimos 30 anos foi uma neoliberalização que introjetou dentro de nós o individualismo possessivo entre os despossuídos. Então a gente fica se arrebentando. Você mesmo lembrou, não é? E você que certamente conhece bem mais do que eu isso, a luta que foi para impedir que São Bernardo e o ABC virassem Detroit, não é? Porque se deixar, eles saem do ABC e vão para onde? Para a China. Tá certo? Para as Filipinas, como estão fazendo. Não é por acaso que muitas dessas manifestações, quando elas adquirem uma dimensão de violência, e quem foi a essas manifestações sabe que a violência tem outras dimensões e outras contingências, não é a estudantada, nem o trabalhador da periferia que está fazendo, mas não é por acaso que os carros importados estão sendo os alvos preferidos, entende? Ou os bancos. Tem uma dimensão simbólica, tá? Como tinham em outros países. Independente dos condicionantes aqui, embora esse não seja o tema do nosso dia, é impossível tratar de qualquer tema do Brasil sem falar disso hoje. Não é? Um terceiro ponto que eu diria muito importante é que a análise que os colegas, companheiros do ABC falem das câmaras setoriais e do banco de horas é o oposto da nossa. Se eu fosse pegar pelo lado positivo, que eu entendo, entendeu, Rafael? As câmaras setoriais, através da reunião tripartite capital, trabalho e Estado, né, diminuiu os impostos, aumentou espetacularmente a produção de automóveis, preservou os direitos do trabalho, que eu considero extremamente justo, mas nós sabemos que uma das reivindicações mais vitais hoje dessa luta popular que explode no país é por um transporte coletivo. Barão Geraldo, eu moro aqui em Barão Geraldo, eu morava em São Paulo. Barão Geraldo, há uns 10, 12 anos atrás, você andava por ali. Hoje está engarrafamento em pleno sábado, entende? Engarrafamento em Barão Geraldo. Né? Por quê? Porque as pessoas não sabem onde mais enfiar carros. E pegou essa ideia, baixar o preço de imposto, os capitais ficam felizes da vida, produzem carros e nós compramos carros, porque nenhum de nós consegue. Imagina se eu viesse de Barão Geraldo, que é aqui do lado, pelo transporte coletivo. Ia ter que provavelmente acordar às 5 da manhã para chegar 7 quilômetros de distância aqui agora. Esta é a tragédia. A nossa tragédia é porque o transporte coletivo foi abandonado, todos os nossos governos são agentes das grandes empresas automotivas, não tivemos uma política... Vocês sabem que no século XIX nós tínhamos uma política de trem, né, uma malha ferroviária brasileira de origem inglesa muito positiva. Isso foi destruído a partir de JK. E tudo isso levou a esse quadro atual. Tá certo? As comissões têm também um debate, que eu só vou lembrar aqui para vocês, para poder ficar aqui nos 5 minutos que me restam. Né? Tem também um outro debate, que o documento fala. Como o documento prioriza muito as comissões sindicais de empresa, não é, Rafael? Mas nós sabemos que há uma diferença entre comissões sindicais de empresa e comissões de fábrica. Você lendo o documento, você tem a impressão que as comissões de fábrica nasceram no ABC. Acho que não era essa a intenção, porque seria um desconhecimento brutal da história do país. As comissões de fábrica começaram no século XIX no Brasil. Nós temos uma história de comissões de fábrica. Não é? Nos anos 20, nós tivemos muitas comissões de fábrica, nos anos 60, inclusive no ABC paulista, antes do ABC. Então, tem também um debate, em que medida uma comissão sindical de empresa, que eu não sou contra, viu, Rafael, mas eu estou nuançando, ela é diferente de uma comissão de fábrica, porque ela tende a estar muito atrelada ao sindicato. Não adianta a gente falar que todo sindicato é democrático, porque na hora da eleição, a direção do sindicato, ela prioriza a sua turma. E isso não é só no ABC, não, isso é em todo lugar. Isso acontece da direita à esquerda. Tá? Agora, tem muitos sindicatos que foram contra as câmaras setoriais. Campinas não fez. Aqui tem um sindicato de metalúrgico muito importante, Amazônia Industrial muito importante. São José dos Campos também não fez. Né? Então, há exemplos contrários a esse. Né? E talvez o último ponto, né? 2 últimos pontos que eu gostaria de mencionar aqui. Né?
Eu vou tratar conceitualmente, mas eu gostaria de que isso fosse bem entendido. Neste sentido, Rafael, eu penso que a proposta do ABC é uma espécie de neocorporativismo. Com respeito, eu estou tratando com um conceito, não é uma provocação, longe disso. Não tem nada a ver com o corporativismo do passado, o que nós chamávamos de corporativismo no ABC, um sindicato atrelado ao Estado. Em certo sentido, ele quer uma negociação sem o Estado. Mas tem toda uma discussão que mostra que é muito frequente isso em várias partes do mundo. Algumas categorias mais avançadas, como é o caso do ABC, né, que tem uma história recente de lutas muito importante, e tem uma história passada de lutas muito importante também. Tá? Muito frequentemente você tenta, digamos assim, é tendente a implementar algo que a sua experiência é boa, sem olhar o conjunto do país. Eu comecei pela CLT aqui para mostrar que o conjunto do país quer um patamar mínimo de direito do trabalho. Eu sou inteiramente a favor de alterar até a CLT, aumentando os direitos e não baixando uma vírgula. Ponto. Assim não vão dizer, aquele professor, ele é arcaico, porque quando dizem que eu sou arcaico porque eu sou do século XIX, primeiro eu dou um pouco de gargalhada, porque o mundo hoje está do nosso lado, do que nós estamos falando. O segundo é quando dizem, você é arcaico porque é do século XIX, eu digo, mas você é do século XVIII e XVII, então você é primata, pré-primata. Então, por aí não funciona, né? Por aí não funciona. Então, veja, quando eu falo no neocorporativismo, é uma tendência onde alguns setores de ponta se digamos, valorizam por uma política que tem, mas que não vale para o conjunto. Tinha no debate do ABC nos anos 70, Rafael, muitos diziam que os metalúrgicos do ABC eram trade unionistas e aristocracia operária. Se você perdesse o tempo de olhar lá meu livro, eu critico duramente essa tese. Nunca achei que os metalúrgicos do ABC foram trade unionistas e aristocracia operária. O ABC tinha uma coisa muito positiva naquela época, que eu me permito dizer com todo respeito, ele perdeu um pouco. Isso tem a ver com muita coisa. É tema para um outro debate, se fosse o caso, né? Nos anos 70, o ABC era um termômetro de toda a classe trabalhadora brasileira. Hoje não é mais. Hoje ele é um setor muito importante, como são os funcionários públicos, como são os trabalhadores rurais, como são os metalúrgicos de Campinas, ou dos Campos, como é o sindicato dos bancários. Quer dizer, hoje os termômetros, como tudo nesse mundo, está tudo pulverizado. Então é difícil você ter um acordo que você dizer, esse é o bom para o conjunto. E, por último, você não muda uma CLT durante uma turbulência, né? Uma turbulência profunda. Nós começamos a dar sinais de que entramos na turbulência com vontade de mudar para avançar. Bom, se for mudar para avançar, aí nós vamos ter que botar uma primeira pergunta. Que sociedade nós queremos? É melhorar esta ou outra? Primeira pergunta. É esta, melhorar, acertar aqui, ali, um pouquinho aqui, ali, ou é outra? Queremos empresa pública, tipo transporte, saúde, educação, tudo mercadorizado, ou queremos transporte público, educação pública, saúde pública, representação de base, menos distância do parlamento e dos governos com relação às ruas? Se formos para discutir tudo, bom, aí nós temos que pensar da CLT para frente, né? Mas nós não temos indício disso aqui. Eu acho que eu ajudei a pensar um pouco o tema, tentei inseri-lo no contexto histórico e espero, desse modo, poder contribuir para um debate que é relevante para o juiz do trabalho, é relevante para os estudiosos do trabalho e, fundamentalmente, relevante para a classe trabalhadora brasileira, tá certo? Que, digamos, vive um momento especial, né? E que um pouco o seu futuro se decide nesses embates. Muito obrigado. São esses momentos que tornam um congresso extremamente instigante, né? É muito prazeroso participar de um painel em que essas teses são discutidas com essa carga de verdade. Verdade pela participação do Rafael, participação democrática do Rafael, e verdade pela participação de grande experiência do professor Ricardo Antunes. Eu me lembro de menina
em cidades do interior, em que, ao lado do santo da devoção, na sala principal da família, havia o retrato do Vargas. E, nas famílias católicas, no dia da procissão de Ramos, as famílias levavam ramos para casa para colocar, para trazer, né, boa sorte. Atrás do retrato do Vargas, a família colocava um ramo ali. Então, a devoção a Vargas era tão grande que superava mesmo essa conotação apenas formal como um presidente. Era uma relação visceral, emocional com a figura do Vargas. E é por isso que bem colocou o professor que a CLT é mesmo a Constituição do trabalhador, né? Na verdade, o sentimento que se tem é que Vargas tentou atirar no que viu e acertou no que não viu. E por que eu digo isso? Porque, professor Ricardo, a grande contribuição jurídica da CLT foi conferir juridicidade para a justiça distributiva. A grande diferença do nosso direito do trabalho é que nós não reconhecemos apenas a justiça comutativa, mas a justiça distributiva. Então, nós tiramos a justiça distributiva apenas da conotação de políticas públicas, do executivo, e trouxemos a justiça distributiva para as asas do jurídico. E é isso que tem desencadeado todo o questionamento e faz com que o direito do trabalho tangencie questões de sociologia. Agradeço profundamente as palavras do professor e também a participação do Rafael nessa interlocução extremamente prazerosa.